O Espírito do Senhor já revelou o tema da mensagem nessa noite. Quem ouviu o irmão Sampaio louvando, ele disse o tema da mensagem nas últimas palavras dele, pelo Espírito de Deus. Amém, irmãos? Isso é uma testificação do Espírito do Senhor. Aleluia. Evangelho segundo João, capítulo de número 4. Eu quero que você localize o versículo de número 19. E nós vamos ler do verso 19 ao verso de número 24, com ênfase no versículo de número 24, o qual tem o tema da nossa mensagem nessa noite. Os que creem estão alegres, podem dizer amém? Aleluia. Evangelho segundo João. João é o terceiro dos evangelhos, dos 4 que estão contidos no Novo Testamento. Aliás, o último, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então você que está tendo uma dificuldade para encontrar, é o último ou o 4º livro do Primeiro Testamento. Evangelho segundo João, capítulo de número 4, versículo 19 ao versículo de número 24, nos diz assim nessa noite: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Feche os seus olhos, por gentileza, mais uma vez. Curve a sua fronte. Eu quero mais uma vez falar com o Senhor. Pai querido, santo e justo, majestoso, grandioso és tu. Não há Deus como o Senhor. Nós te entronizamos nessa noite, toda honra e todo louvor. Meu Deus e meu Pai, aqui está o teu povo. Aqui está uma porção, meu Deus, dos escolhidos. Aqui está este povo, pelo qual o Senhor deu o teu Filho para morrer na cruz e para perdoar os seus pecados e o pecado de todo o mundo, do mundo inteiro. Mas nem todo mundo quis este privilégio. Teu Filho morreu por todo mundo, mas todo mundo rejeitou o teu Filho. O teu Filho derramou seu sangue pelo pecado de todo mundo, mas nem todo mundo quis receber o perdão do teu Filho. Mas este povo, meu Deus, pela tua graça, teve os seus olhos abertos. Éramos cegos, não enxergávamos, mas nós clamamos: Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. E o Senhor nos tocou os olhos e abriu os nossos olhos e nos fez enxergar aonde estávamos. E nós, quando olhamos, percebemos que estávamos num charco de lodo, estávamos envolvidos no mais profundo e fétido lamaçal do pecado. Quando o Senhor nos abriu os olhos, nós percebemos que o lugar no qual estávamos não era um lugar adequado para viver. Era um lugar, meu Deus, de pecado, era um lugar de perdição, era um lugar de ignorância, era um lugar de blasfêmia, era um lugar de ignomínia, era um lugar de vergonha. Deus amado, mas o Senhor nos abriu os olhos, e quando reconhecemos, Deus, que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós clamamos: Jesus, tem misericórdia de nós, tira-nos deste charco de lodo, tira-nos desta morte espiritual. Então o Senhor nos tirou com mão forte, o Senhor, meu Deus, nos vivificou
vivificou, o Senhor nos deu vida nova, o Senhor então assinou e escreveu o nosso nome no livro da vida, e o Senhor nos deu o privilégio de sermos igreja do Senhor. Também somos conhecidos como a noiva do Cordeiro, também podemos ser chamados de bichinhos de Jacó, também podemos ser chamados da menina dos olhos de Deus, aleluia, qual ninguém toca, porque o guarda de Israel não tosqueneja, mas está ao lado dela, guardando e protegendo, livrando-a de todo mal, aleluia. Também está ao nosso derredor o nosso inimigo, que está bramando como leão, buscando a quem possa tragar, mas quando a igreja louva, glorifica, exalta ao nome do Senhor, e quando a igreja não nega o nome do Filho bendito de Deus, a igreja vitoriosa, em o nome de Jesus, nós resistimos ao diabo e ele foge de nós. Nessa noite, papai, nós pedimos a unção do teu Espírito, e que o Senhor, pela tua graça e infinita misericórdia, possa, meu Deus, nos dar uma palavra abençoadora, uma palavra edificadora, uma palavra vivificadora, uma palavra renovadora, uma palavra que traga fé, uma palavra que traga ânimo, uma palavra que traga fortaleza, uma palavra que traga convicção no caminho, uma palavra, Deus, que traga certeza e não dúvida, porque a fé é o contrário da dúvida, a fé é a certeza. Então que nessa noite, Deus amado, o Senhor possa falar conosco. Nós nos humilhamos diante do Senhor, nos humilhamos debaixo da tua santa mão, da tua poderosa e potente presença. Deus, não temos nada, somos pó e cinza, mas o Senhor é o Senhor da igreja, o Senhor é o nosso dono, o Senhor é o pastor e bispo deste lugar. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Grato, muito grato aos irmãos que se colocaram de pé e que oraram conosco nessa noite. Irmãos, neste capítulo de João, quando Jesus aqui está falando com a mulher samaritana, o Senhor vai nos revelar algo que é muito contemporâneo, vai nos trazer e nos dar uma palavra que é bem mel, que é bem presente. Apesar de o Senhor ter falado isso há mais de 2000 anos atrás, mas essa é uma palavra viva, essa é uma palavra eficaz. A palavra de Deus diz que os céus podem passar, a terra pode passar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. De modo que essa palavra, irmãos, é uma palavra, aleluia, atual. É uma palavra que nós podemos aplicar para os nossos dias. E eu digo mais, eu acho que essa é uma palavra muito conveniente e muito apropriada para os dias de hoje. Por quê, irmãos? Porque hoje, talvez mais do que nunca, a igreja tem sido envenenada, tem sido, irmãos, tangida, como rebanho que somos, por caminhos de engano, por caminhos de fábulas, por caminhos que são, na verdade, fruto da imaginação fértil do homem, de caminhos que vieram do ventre do homem. E o homem, ele não tem nada se do céu não lhe foi enviado. Então a igreja tem deixado, irmãos, de palmilhar no caminho de Jesus, para andar na aparência, para viver de aparência, e isso tem confundido a muitos, isso tem levado muitos a serem envolvidos num grande engodo, em grandes sofismas, em grandes mentiras, levados por retóricas brilhantes, por homens cujas orações, suas falas são bonitas, são bem construídas, com prédicas muito bem elaboradas,
deles, e por essa habilidade com as palavras, tem convencido a muitos para substituir a verdade pelo engano. De modo que hoje nós temos uma igreja que vive presa ao material, vive presa àquilo que é visível e palpável. Então, as pessoas têm uma concepção hoje, em pleno século XXI, totalmente distorcida daquilo que de fato Deus tem para a sua igreja. E eu quero nessa noite, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, trazer para nós que resolvemos, irmãos, sermos diferentes, nós que resolvemos ser igreja de fato, porque a palavra igreja significa chamados para fora, ou saiam para fora. Isso quer dizer igreja. Então, ser igreja, irmãos, é andar nessa subversão, entre aspas, né? A palavra subversão, às vezes a gente leva para o sentido pejorativo, no sentido de rebelião. Mas não, subversão é aquele que anda num caminho contrário da grande maioria. Então, quem anda num caminho contrário, ou quem pensa contrário à grande maioria, tem um pensamento subversivo, está na subversão. Então, eu costumo dizer que nós estamos vivendo esse momento subversivo da igreja, porque enquanto, infelizmente, a multidão, irmão e irmãs, vão sendo enganados por mensagens, por fábulas, por pregações dos homens, cujas finalidades não são absolutamente nenhuma de tornar o homem livre, de entregar a verdade para que ele seja livre, mas ao contrário, cada um quer proselytizar, quer escravizar o homem, para que ele seja escravo de uma doutrina, para que ele seja escravo de um ministério, para que ele seja escravo de uma denominação, para que ele seja escravo de uma corrente, para que ele seja escravo de uma ideologia, para que ele seja escravo de uma teologia, e com isso também, quando se torna escravo, passam a ser servos, e como servos, eles têm que trabalhar e têm que dar o despojo para os seus líderes. E os seus líderes exploram o povo, os seus líderes saqueiam o povo, os seus líderes maltratam as ovelhas. E as ovelhas estão aos milhares sendo tocadas por lobos que se fingem de pastores. Mas Jesus então nos traz uma palavra tão simples, porque o Evangelho de Deus é simples, irmãos. O Evangelho de Deus não precisa de arrodeios. O Evangelho de Deus não precisa de palavras bonitas para ser ministrada. A palavra de Deus é simples. E o Senhor diz aqui uma verdade, ou algumas verdades para aquela mulher, que são hoje, que saltam aos olhos e que são muito apropriadas para os nossos dias. Quando ele diz, Deus é Espírito, importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Contextualizando a igreja, por que Deus falou isso? Porque aquela mulher samaritana, assim como hoje muitos de nós, estão presos aos ensinamentos dos seus líderes. A samaritana, que foi ensinada que Samaria era o lugar da adoração, os montes eram o lugar da adoração. Por quê? Porque Samaria, durante muito tempo, passou a ser adoradora de Baal. Os irmãos lembram que quando houve a separação das tribos, por conta da desobediência de Salomão, e o Senhor disse a Salomão, não tirarei o reino por completo da tua mão, por amor do teu pai, mas 10 tribos tirou e pôs na mão de Jeroboão, e deixou 2 tribos na mão de Roboão, seu filho. As 10 tribos que ficaram na mão de Jeroboão passaram a se chamar Samaria. As 2 tribos que ficaram na mão do filho de Salomão passaram a chamar de Israel ou de Judá. Então, a
capital de Judá passou a ser Jerusalém, e a capital de Israel passou a ser Samaria. Então, Jeroboão, com medo de perder o povo, foi o primeiro rei a institucionalizar a idolatria lá em Israel. E aí ele constituiu altares, constituiu imagens e constituiu sacerdotes para cultuar a Baal. E um dos lugares onde se cultuava Baal era nos montes. Isso é uma prática pagã muito antiga. Se os irmãos, por exemplo, forem estudar um pouco sobre a mitologia grega, os irmãos vão ver que eles criam que os deuses habitavam em altos montes. Por isso eles criam que o Olimpo era a habitação de Zeus e de muitos deuses. Se os irmãos estudarem um pouco da história dos maias e dos astecas, vão perceber que eles construíam seus templos nos altos montes, porque eles criam que ali era a habitação do seu Deus. Então os samaritanos acreditavam que adorar em cima de um monte alto era o lugar adequado para adorar Deus, porque era uma doutrina pagã milenar que eles traziam consigo desde os primórdios. E o povo de Israel dizia que o lugar de adoração era em Jerusalém. Por quê? Porque lá estava o templo de Salomão. E aí Jesus vai dizer para aquela mulher que chegará o tempo, e ele diz, e agora ou seja, a partir de agora, o que Jesus está dizendo, não existe mais isso, não existe mais essa divisão, porque aí Jesus vai dizer uma coisa mais importante, irmãos. Jesus vai dizer, porque o Pai procura. Então veja que Deus, ele está, o que, irmãos? Procurando adoradores que o irmão Sampaio falou aqui, que lhe adorem em o que, irmãos? Então Deus está procurando adoradores que tenham esses dois atributos, que lhe adorem em espírito e que lhe adorem em verdade. Irmão, peraí, adorar em espírito, será que é assim, irmão? Quando a gente for louvar e eu fecho os olhos e faço assim uma careta para ver se eu consigo adorar em espírito? É isso? Não, irmão. Irmão, será que adorar em verdade, na hora da adoração, eu começar a pular e me agitar, eu estou adorando em verdade? É isso? Não, irmão. Não é isso, irmão. O que é adorar em espírito e em verdade? E é isso que nós queremos ver nessa noite, pela palavra de Deus, irmãos. Porque a palavra de Deus é a fonte na qual nós bebemos. Amém, irmãos? Nós não queremos nada que não venha da palavra de Deus. O que passar da palavra de Deus é maligno. Então nós só aceitamos o que é a palavra de Deus. E é por isso que nós não nos envergonhamos de ler a palavra de Deus. Nós não nos envergonhamos de usar a palavra de Deus. Ao contrário, nós nos sentimos privilegiados e temos orgulho de ler e de falar pela palavra de Deus. Então, irmãos, quando Jesus diz assim, que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito, eu aprendo que lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 17, diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, a primeira coisa que eu aprendo quando Jesus disse à samaritana, Deus está à procura de adoradores que lhe adorem em espírito, o Senhor está dizendo assim, Deus está à procura de pessoas livres, que verdadeiramente foram livres. Porque o escravo, o prosélito, aquele que está preso a uma lei, aquele que está preso a uma denominação, aquele que está preso a uma carteirinha de membro, aquele que está preso a uma doutrina, aquele que está preso a um estatuto interno de uma instituição religiosa, este não é livre. O livre
Pedro disse: o que é melhor para o Senhor? O que é certo para o Senhor? Obedecer a Deus ou aos homens? Então Pedro era um verdadeiro adorador. Por quê? Porque ele era livre para servir a Jesus Cristo. Ele era livre para falar que Jesus Cristo ama. Ele era livre para falar que Jesus Cristo salva. Ele era livre para falar que Jesus Cristo perdoa. Ele era livre para falar a verdade do Evangelho, custe o que custar, doa quem doer, aonde ele estiver. Então o Espírito de Deus e o próprio Deus está procurando os que são livres, e esses que conseguiram se desvencilhar, irmãos, de todas essas mentiras, de todos os medos, de todos os vícios das religiões, pessoas que ousaram dizer assim: eu vou viver o Evangelho da Palavra de Deus, e aí a Palavra de Deus é suficiente na minha vida, porque se a Palavra de Deus não for suficiente na minha vida, a minha fé é inútil. E aqueles que ousam dizer assim: eu vou seguir a Jesus Cristo, irmão, esse Deus está procurando. Deixa eu dizer uma coisa para você: ei, Deus está procurando por você. Aquele que ousa dizer assim: eu prefiro servir a Jesus Cristo do que os homens, você é procurado de Deus. Deus tem te procurado. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus está procurando aquele que adora em espírito, porque quem adora em espírito está livre, é uma pessoa livre, é uma pessoa livre para servir a Jesus Cristo. O diabo não lhe toca, os homens não lhe enganam, as mentiras não lhe sujeitam, ele tem os seus olhos abertos. Quando diz que Deus está à procura de adoradores que lhe adoram em espírito, eu posso ir lá para Gálatas 5:25, quando diz: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não adianta, irmão, o cantor cobrar 30 mil reais para cantar, chegar num palco que custou mais 15, 20 ou 50 mil, e chegar diante de uma multidão de 50, 100 mil pessoas e dar glória a Deus, falar em língua estranha, cantar hinos belíssimos, tirar algumas lágrimas de umas pessoas, fazer ali um convite e alguém ir lá para frente, e quando ele sair de lá e cheirar cocaína e beber um uísque importado, isso daí, meu irmão, não é e nunca foi um verdadeiro adorador. Esse daí é um mentiroso, esse daí é um mercenário, esse daí é um falso, este daí é um fariseu, este daí é sepulcro caiado, este daí é bonito por fora, mas está apodrecido e morto por dentro. O Senhor que está buscando aquele que adora em espírito e em verdade, aleluia, é aquele que vive, aleluia, em espírito e que também anda em espírito. Ou seja, irmão, ele não é só crente na igreja, ele não é só crente quando está sobre o altar, ele não é só crente quando está de trás de um púlpito, ele é crente de manhã, ele é crente de tarde, ele é crente de noite, ele é crente de madrugada, ele é crente no trabalho, ele é crente em casa, ele é crente na rua, ele é crente no quarto dele, ele é crente andando, ele é crente dirigindo, ele é crente falando, ele é crente cantando, ele é crente, aleluia, em silêncio, e ele é crente orando. Esse crente vive em espírito, e esse o Senhor está à procura dele. Isso é, aleluia, o que adora em espírito. Aleluia. O que é nascido, o que adora em espírito, irmãos, em João 3:6 nos diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Então, o adorador que adora em espírito é aquela pessoa que passou pela transformação do novo nascimento, aquele que nasceu de novo. Esse é o que adora em espírito. Aquele que não passou pelo processo do novo nascimento, irmão, aquele que foi só convencido, aquele que está indo pela onda. Outro dia, aliás, essa semana passada, um radialista conversando comigo disse assim: hoje é moda ser crente. E eu disse: é verdade. E ele disse assim para mim: quando eu era mais moço, no meu interior, as pessoas tinham vergonha de dizer que era crente, mas hoje todo mundo diz que é crente porque é moda. Crente hoje até é status.
Eu disse, é verdade. Então muita gente hoje é crente pela moda, é crente pela conveniência, é crente pelo movimento, mas não passou pelo novo nascimento. Só quem passa pelo novo nascimento, irmãos, só quem de fato vive uma transformação de Deus, não do homem, aquele que passa pelo processo de transformação, ele desce na olaria e o oleiro pega o vaso, desmancha aquele vaso velho e transforma num vaso novo. Esse, aleluia, esse é nascido do Espírito, e quem é nascido do Espírito pode adorar em espírito. A estes o Senhor procura, aleluia. O que é adorar? Adorador. O que é adorar em espírito, irmãos? Adorar em espírito é aquele que bebe da única fonte, aleluia, da vida, que é Jesus Cristo. 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, diz assim: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aleluia. Então, irmãos, qual é a nossa fonte? O adorador que adora em espírito, ele tem uma única fonte. Qual é a fonte dele? Jesus Cristo. Ele é discípulo de quem? De Jesus Cristo. Quem é que ele busca ser igual a Jesus Cristo? Sabe, irmãos, eu tenho visto pessoas por aí que estão imitando muitos pregadores, pessoas que querem imitar cantores. Tem até aquela onda de um pastor, pregador famoso, que já aprendeu de outro também, que ele começa a pregar com paletó. Os irmãos vão começar a ouvir, vão lembrar e vão associar disso. Aí ele começa a pregar com paletó, num dado momento ele tira o paletó, pede que alguém segure o paletó e termina o resto da mensagem sem paletó. A turma está vendo isso e de repente está quase todo mundo copiando. Os pregadores chegam na igreja, convidados, chegam todos de paletó, gravatinha, aí começa a pregar. De repente, vai imitar aquele outro, ele tira o paletó, entrega para o outro e começa a pregar só com a gravatinha bonita e a camisa dele e tal. É um copiando o outro. Por quê? Porque não estão bebendo na fonte que é Jesus Cristo. Eles estão querendo ser igual a fulano, estão querendo ser igual a Beltrano. Eu procuro que tal para o pregador fulano de tal. Irmão, eu quero cantar igual o cantor fulano de tal. Irmã, eu imito a cantora fulano de tal. Meu irmão e minha irmã, deixa dessa bobagem. A nossa fonte é Jesus Cristo. Jesus Cristo não te chamou para imitar homem. Jesus Cristo não te chamou para imitar ninguém. Seja você mesmo. Jesus te chamou pelo teu nome, porque só há um igual a você no meio de 7 bilhões de habitantes na terra. Ele disse: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aleluia. Ele disse: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Seja você. Deus enxergou em você algo de valor e de muito valor, meu irmão. Deus não te chamou para ser igual ao outro, para imitar o outro, o jeito do outro falar, o jeito do outro andar, o jeito do outro se vestir. Aleluia. Todos bebiam da mesma água. Aleluia. Todos bebiam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os servia, e a pedra era Cristo. Jesus também falou aqui nesse mesmo capítulo 4, a samaritana, quando ele disse assim: se tu soubesse quem te pedia, tu pediria a ele água, e ele te daria água. Aleluia. Que lhe der nunca terá sede, porque a água que ele desse fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, aquele que adora em espírito é aquele que bonde, aleluia, que bebe da fonte que é Jesus Cristo, bebe da água que Jesus Cristo dá. Irmão, qual é a água que Jesus Cristo dá? É a palavra de Deus, irmão. A palavra é a água que Jesus Cristo dá. Esta é a palavra, é a água que nós bebemos, a palavra de Deus. Esta é a fonte, irmãos. Aleluia. O Espírito de Deus, o próprio Deus, está à procura de verdadeiros adoradores.
se procura por verdadeiro, é porque existe o falso. Irmãos, e também está escrito assim: muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Eu pergunto para a igreja: qual é o maior número? É o número dos falsos ou é o número dos verdadeiros? Eu vou dizer para você: é o número dos falsos. Muitos são chamados, então os falsos adoradores estão em maior número, poucos são os escolhidos, então os que adoram espírito e verdade estão em menor número. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmão, então qual é o sentido nisso? Irmão, o Evangelho de Deus é loucura para o mundo. Aleluia! Oh, a razão do homem, né? O entendimento do homem, as faculdades do homem não conseguem entender isso. Como é que Deus estabeleceu que os chamados estão em maior quantidade e os poucos estão e os escolhidos são em menor número? É porque Deus quis assim? Foi Deus que predestinou assim? Não, irmão, é muito simples entender. É porque a grande maioria, na verdade, não quer viver em comunhão com Jesus Cristo verdadeiramente, porque a grande maioria não quer renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo. Mas, irmão, então o que essa grande maioria quer no meio da igreja? Eu digo para você: a maioria está no meio da igreja buscando fama, a maioria está no meio da igreja buscando glória, a maioria está no meio da igreja buscando poder, a maioria está no meio da igreja buscando dinheiro, a maioria está no meio da igreja, irmãos, buscando, aleluia, servir ao Deus Dagon. E por essa razão, maior são os falsos e menos são os verdadeiros. O Senhor diz assim: o Pai procura os que adoram em espírito. Aleluia. Porque os que adoram em espírito, irmãos, são pessoas renovadas. Aleluia. Efésios 4:23 diz: e vos renoveis no espírito da vossa mente. Aleluia. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aleluia. Então o adorador que adora em espírito é um adorador, irmão, que ele é o quê? Inconformado com este século. Mas, irmão, a igreja está conformada com este século, irmão. Irmão, a igreja até já tem uma boa convivência com o mundo. Irmão, o mundo já canta nossos hinos. Irmão, o mundo já toca nossas músicas nos rádios. Irmão, o mundo já leva os nossos adoradores para cantar nos seus programas de televisão. Irmão, o mundo já tem até moda de crente, já tem roupa para crente, fábrica para fazer roupa para crente, ótica que faz óculos para crente. Então, agora que a gente conseguiu a simpatia do mundo, o irmão está dizendo que os verdadeiros adoradores são pessoas inconformadas. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus Cristo que está dizendo: não vos conformeis com este século. Então, o verdadeiro adorador que adora em espírito, ele não se conforma com este século, ele não contemporiza pecado, ele não, aleluia, meu irmão, não diz assim: eu evoluí, a igreja evoluiu, né? A igreja agora, ela tem que aceitar isso, tem que aceitar aquilo. É um povo que estão, irmãos, engolindo um camelo, estão se engasgando com mosquito. É uma igreja hipócrita. Mas os verdadeiros adoradores, aleluia, os que adoram o Espírito, são inconformados com este século. No momento que ele percebe que uma coisa está errada, ele é sincero para dizer: eu não concordo com isso, porque eu não posso negar a palavra, porque eu não posso negar Jesus. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: nós devíamos nos envergonhar. Olha, essa geração devia ser uma geração que devia sentir vergonha dela mesma. Sabe por quê? Porque os
adora em espírito, que é verdadeiramente adorador, que adora em espírito e em verdade, ele não se conforma com o erro, ele não se conforma com a mentira, ele não se conforma com a apostasia, ele se levanta e diz: eu não aprendi de meu Jesus assim, a palavra não diz dessa maneira, e o que meu Jesus diz é o que vale, o que a palavra do Senhor me ensina é o que eu aprendo. Então o crente que adora em espírito, ele é renovado, ele é renovado todo dia. A palavra do Senhor vai se revelando para ele. Por isso que Deus está procurando, irmão São Paulo. Por isso que o Senhor tem te visitado. Por isso que o Senhor está renovando o entendimento do irmão. Sabe por quê? Porque Deus está procurando, irmão, no meio de uma multidão de gente cega, no meio de uma multidão de gente vendida, no meio de uma multidão de gente corrompida, o Senhor ainda procura, aleluia, um coração que esteja buscando a verdade. E o Senhor enxerga aquele dali é sincero, aquele dali pode estar cometendo algum erro pela ignorância, ele não está cometendo erro pela consciência, não, aquele dali que é a verdade. E aí o Senhor começa a renovar, o Senhor começa a falar, o Senhor começa a revelar, e aquele crente, aleluia, vai chegando ao conhecimento, vai chegando à plenitude. Glória a Deus. Irmão, o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores, eles adoram em espírito. Irmão, o que adorar em espírito? Adorar em espírito, irmão, está lá em 2 Coríntios 3, versículo de número 6, que nos diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros. Eu quero que você levante a sua mão comigo pela fé. Levante a sua mão assim e diga: Deus me capacitou para ser ministro do Novo Testamento. Aleluia. Aleluia. Olha para o seu irmão e diga assim: você é ministro. Irmão, não fiz teologia, mas Jesus te capacitou para ser ministro. Aleluia. Irmão, não tem um curso superior, mas o Senhor Jesus te capacitou para ser ministro. Irmão, quem é o irmão que está dizendo não, meu irmão? É a fonte, é a pedra, é Jesus Cristo que está dizendo na sua carta, usando o escritor Paulo, no capítulo 3, versículo de número 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Aleluia. Então o crente que adora Espírito é um crente vivificado. Aleluia. Aleluia, irmão. O que é um crente vivificado? Que adora em espírito, irmão. Ele pode estar, né? A fé pode começar a diminuir, a fé pode começar a morrer, mas ele tem a sua fé vivificada, ele tem o seu ânimo vivificado, ele tem a sua convicção vivificada. Aleluia. João Batista teve um momento que ele foi difícil para ele estava preso, ele estava no cárcere, e aí ele começou a ter a sua fé, né, irmão, assim, esfriada pela prova, porque às vezes a prova nos deixa fragilizado. Aí João Batista diz assim, chamou os discípulos deles: vai lá, procura Jesus, pergunta se ele é mesmo o Messias que nós já estávamos esperando. Aí Jesus diz assim: diz para João que o Evangelho está sendo pregado aos pobres, diz para João que os cegos estão vendo, diz para João que os mortos estão ressuscitando, diz para João que os leprosos estão sendo limpos. Aleluia. Diz para João que o Evangelho que eu prego vivifica. Aleluia. O Evangelho de Jesus, irmão, aleluia, é um Evangelho que vivifica, é um Evangelho que limpa a lepra do pecado, é o Evangelho que dá esperança àquele que não tem esperança, é o Evangelho que traz luz àquele que vive em trevas. Esse é o Evangelho que vive o verdadeiro adorador, ao qual o Senhor Deus procura. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Então nós somos vivificados. Aleluia. Mas o Senhor disse também que o Senhor está à procura de pessoas que lhe adorem em verdade. E aí, quando o Senhor me diz essa palavra, eu posso ir de novo, continuando no Evangelho de João,
eu vou lá para o capítulo de número 8, e o versículo de número 32, e o Senhor tem uma palavra para nós nesta noite, aleluia, e Ele nos diz assim, capítulo 8, versículo 32 de João, o Senhor diz assim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí o Senhor, de novo, dá ênfase ao crente livre. Por que o Senhor procura quem adore Ele em verdade? Porque quem conhece a verdade é liberto pela palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então só quem conhece a verdade é quem pode adorar a Jesus em verdade, porque ele foi liberto pela verdade. Você consegue entender esse mistério, irmão? Você consegue entender esse mistério, irmã? Aleluia! Só quem pode adorar em espírito é quem conhece a verdade. Se você não conhece a verdade, você pode fazer qualquer coisa menos adorar. Você pode fazer show bonito, você pode fazer show gospel, você pode fazer vigilhão, você pode fazer grande concentração, você pode fazer cruzada, você pode fazer o que você quiser, mas não é adoração, porque você não é liberto, você não está livre. Por quê? Porque você não conhece a verdade. Por que você não conhece a verdade? Porque você não tem interesse na verdade. O que você tem interesse é, já disse e vou repetir, você redundante, você quer fama, você quer aplauso, você quer reconhecimento, você quer glória. A glória não é sua, só Deus dá mais glória. Você quer ou ser ovacionado pela multidão, então você desprezou a verdade, não busca a verdade. Quando alguém chega para lhe mostrar a verdade, você ignora, você corre, você não quer receber, porque se você quiser receber a verdade, você tem que sair do caminho que está, você tem que renunciar ao que está vivendo, você tem que dizer não, você tem que tomar a sua cruz e você tem que seguir a Jesus Cristo. Mas a igreja está cheia de pessoas cujos egos estão massageados, pessoas cujos egos são semideuses. As igrejas estão cheias de pessoas cujos deuses deles são seus próprios egos. E o Senhor disse que para servir a Jesus Cristo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é renunciar a mim mesmo. Mas eles não querem renunciar a eles mesmos, porque eles querem se sentir ídolos, eles querem se sentir semideuses. Então quando você chega com a verdade, eles correm com medo, eles se aborrecem contigo, eles se zangam contigo. Se eles pudessem, eles mandavam te prender, se eles pudessem, eles mandavam te açoitar. Como por enquanto, porque vai chegar o tempo que eles vão poder. Por enquanto eles ainda não podem mandar te açoitar, não podem mandar te prender. Então o que eles fazem? Te criticam, eles te chamam de herege, eles te chamam de pedra de tropeço, né? Assim que eu sou chamado, irmãos. Sou chamado de pedra de tropeço, sou chamado de rebelde, sou chamado de herege, sou chamado de menino. Por quê? Porque não querem reconhecer a verdade. Porque quando a verdade é dita e quando a verdade é entendida, a verdade liberta. Então só quem pode adorar em verdade é o que recebe a verdade, que busca a verdade, aceita a verdade. Esse passa, irmão, a adorar em verdade. Por que, irmãos, que o Senhor procura os que adoram em verdade? Continuamos em João, no capítulo 17 e versículo 17. Eu disse para você, eu não me envergonho dessa palavra. Tem pregador que prega 2 horas, só lê o primeiro versículo como referência, depois não fala nada mais da Bíblia. Ele vai falar da vida dele, vai falar das experiências dele, vai falar do dia que ele fez um milagre não sei aonde, do dia que Deus usou ele para curar não sei quem, do dia que ele pregou não sei por quando, do dia que ele pregou para não sei quantas mil pessoas, e a palavra fica de lado. Eu não tenho vergonha de usar a palavra, porque a palavra é a espada do Espírito para o crente. A palavra, aleluia, é o pão que nos alimenta. A palavra é luz para os nossos caminhos, aleluia, e é lâmpada para os nossos pés, aleluia. Então
O Senhor está à procura de adoradores que adorem Ele em verdade. Em João 17, a palavra do Senhor diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmão, o adorador que adora em verdade é um crente que é santificado. Santificado é o que? Processo de santificação. O que a palavra santo quer dizer? Nada mais que separado. A palavra santo no original quer dizer separado. Então, santificado é aquela pessoa que vive um processo de separação, irmãos. Eu digo sempre que nascer de novo, nós nascemos uma única vez, mas se converter, nós precisamos nos converter todos os dias, porque a gente é pós-cinza, a gente é matéria, e como matéria, nós somos pecadores, então nós temos defeitos, e aí a gente vai lutando contra essa matéria, lutando contra essa carne, buscando a santificação. E onde é que a gente encontra a santificação? Na palavra de Deus. Então aqui está escrito, irmãos, que santifica-os na verdade. Qual é a verdade? A tua palavra é a verdade. Então o que é que santifica o crente? O conhecimento da palavra de Deus. O que santifica o crente não é, irmãos, a oração do profeta. O que santifica o crente não é a oração do ministro. O que santifica o crente não é a oração do apóstolo. O que santifica o crente não é o lencinho do bispo. O que santifica o crente não é a água da religião. O que santifica o crente é a palavra de Deus. Aquele que busca a palavra de Deus, aquele que lê a palavra de Deus, aquele que tem sede da palavra de Deus, esse é santificado pela própria palavra, porque ele vai lendo a palavra e quando ele vai entendendo, ele diz: opa, aqui a palavra está dizendo que eu não posso agir dessa maneira, então eu vou me corrigir, eu vou me converter. E o que é isso? É santificar. Aí começa lendo de novo, e aí vai aprendendo isso. Meu Deus, olha o que está escrito aqui, que eu não posso, não devo fazer dessa maneira, não devo viver assim. E aí você começa a viver o processo de santificação. Então, os que adoram em verdade são os crentes santificados, que é esse irmão que vive em processo de santidade, que vive lutando, né, irmãos? Porque a caminhada é o quê? Uma luta. João, lá no último livro das Revelações, no livro do Apocalipse, ele diz assim: aquele que vencer, aquele que chegar até o fim, né, irmãos? Então é uma caminhada de luta. E aí Jesus diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o maligno. Então, irmãos, a luta, a vida é uma caminhada de luta. E aí a gente precisa viver nesse processo de renúncia, nesse processo de santificação. Então quem adora o Pai em verdade é aquele que vive o processo de santificação. Se você não vive o processo de santificação, meu irmão, me desculpa a franqueza, você não é um adorador que adora em verdade. Você pode cantar bem, você pode cantar bonito, e o que você fizer é só um show, mas não é adoração. Adoração, aliás, não se restringe à música. A música é uma coisa que faz parte de uma liturgia de um culto, mas a adoração é uma vida entregue no altar de Deus, todo dia. Isso é adoração. Aleluia. Então vamos a seguir, vamos em frente, irmãos. Glória a Deus. Irmão, o que é o adorador que adora o Pai em verdade? Eu encontro lá em Efésios, no capítulo de número 5, glória a Deus, e no versículo de número 9, uma outra revelação que nos diz assim: porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Então, o que adora em verdade, ele tem o que, irmãos? O fruto do Espírito. Ou seja, irmão, frutos de justiça tem que se manifestar na minha vida. Os frutos do Espírito precisam ser verdade na minha vida. Então, quando isso acontece, eu posso adorar em verdade, porque
o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Então, quando eu vivo a verdade, quando eu estou na verdade, quando eu busco a verdade, eu vivo a justiça e eu vivo em toda bondade, porque isso é o fruto do Espírito. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está nos dizendo, irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Esses verdadeiros adoradores o adoram em verdade. Aleluia. Na terceira epístola do apóstolo João, no verso 8, diz: portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Então, irmão, você deve ser um cooperador da verdade. Levante sua mão e diga assim nessa noite: nessa noite, o Senhor me mostrou que eu devo ser um cooperador da verdade. Aleluia. O que é um cooperador da verdade, meu irmão? Você vai ser um militante da verdade do Evangelho. Cooperador da verdade é aquele que vai cooperar para que a verdade não seja ofuscada, para que a verdade não seja enterrada pela mentira. O que é um cooperador da verdade, irmãos? Você vai, aí onde você vai entender o que Jesus está dizendo sobre ser sal da terra. Quando você entende que você precisa ser cooperador da verdade, é que você vai entender o seguinte, irmão: como está a tua vida no reino de Deus? Jesus disse: é chegada a voz do reino de Deus. Como é que está a tua vida no reino de Deus? Irmão, minha vida no reino